Se você não tiver a consciência de que você precisa preparar um ambiente pessoal antes de estar aqui, vai ser um pouco difícil para você entrar na presença de Deus quando você estiver aqui. Querido, nós temos que nos encher no nosso pessoal para que nós possamos derramar no coletivo. E eu posso abrir meu coração? Posso? Me entristece demais quando aqui em cima para e aí embaixo eu ouço silêncio, timidez, vergonha, às vezes falta de uma expressão verdadeira, às vezes seu cansaço, seu desânimo, suas lutas. Não pode ser assim, irmão. Se ninguém aqui em cima tocar, você vai ficar em silêncio, quieto. Você tem que aprender a fluir além da letra de uma canção. Porque não são todos os dias que você vai cantar, ou é? Alguém aqui canta todos os dias? Não. O Ian falou que canta. Nós vai ter que aprender com o Ian, então. Porque não são todos os dias que você está contente. Não são todos os dias que você está feliz, você está satisfeito. Ou é? Você acorda todos os dias assim? O Ian é um cara que tem mais fé do que nós, porque ele está falando que ele é. Vem cá, Ian, pregar que eu vou sentar aí. Então nós precisamos ter muito mais do que uma letra pronta, irmão. Amém? Vamos ler o texto. Filipenses 2, verso 12 até o 16. Diz assim a palavra: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, preste atenção nessa expressão: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Algumas versões vai estar assim: opere. Verso 13: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Agora você pode olhar para mim. No dia que você nasceu de novo, por ter crido em Jesus, você entrou numa jornada espiritual. Toda pessoa que crê em Jesus e entrega a sua vida para ela, entra numa jornada espiritual. Isso significa que um processo começou a ser desenvolvido na sua vida. Todo filho de Deus está passando por um processo. E há processos para nós que são muito semelhantes, mas há processos para nós que são muito distintos. E todos nós estamos passando por esse lugar comum, no qual nós estamos sendo desenvolvidos diariamente. Só que para que esse desenvolvimento na sua vida não pare, você precisa observar e guardar algumas coisas. O texto que nós lemos diz de uma
para nós desenvolvermos uma salvação, operarmos uma salvação. Não significa que você vai ter que fazer algo para ser salvo. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Ah, pastor, desenvolver a minha salvação significa que eu tenho que fazer coisas para que Deus me salve. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está querendo dizer que você que foi salvo precisa andar nessa salvação. Que você que recebeu uma nova natureza, você precisa aprender a desenvolver isso, para que esse processo que começou na sua vida, ele não pare. Amém? Você entendeu? Você entendeu, irmão? Amém. Por isso, querido, todo convertido, ele tem uma necessidade urgente. Não é só o novo convertido, é todo convertido. Ele tem uma necessidade comum. Ele precisa entrar para dentro de um lugar. Se você não entender isso, irmão, se você não entender que você tem que entrar para dentro de um lugar, você vai passar um bom tempo nessa terra, como Israel passou no deserto, 40 anos para entrar na terra prometida, por não entender que eles deveriam ter entrado num lugar. Qual é esse lugar? Vou falar para você qual é esse lugar nessa noite, que você precisa entender que você tem que entrar. Para você entender uma coisa, hoje, muita gente se converte. Eu não vou falar daqui, graças a Deus que nós não temos pessoas aqui assim, mas eu sei que tem um monte de lugar que faz isso. Um monte de gente se converte, e ao invés deles aprenderem a irem para Deus, buscá-lo no seu secreto, essas pessoas são levadas para uma sala de aula, essas pessoas são levadas para fazer um curso de teologia, essas pessoas são levadas para fazer cursos e mais cursos e mais cursos, para que eles possam se desenvolver em Deus. Eu não sou contra, querido, pessoas estudarem, fazerem um curso de teologia, mas eu vou te dizer uma coisa: a necessidade de todo convertido, em primeiro lugar, não é entrar para uma sala de aula, é entrar para dentro de um quarto. Aí está o lugar da sua resposta, irmão. É nesse lugar que você tem que aprender a entrar, para que esse processo continue se desenvolvendo na sua vida. A primeira sala de aula de um cristão não é ser formado pelos homens. Hoje, irmão, eu não quero citar nome de igreja, mas eu vou dizer para você que isso tem. Hoje a pessoa se converte, ele é enviado para fazer um curso de teologia. E eles são o quê? Formados por homens. Querido, quem forma você é o Espírito Santo. Ou ele te forma, ou, meu irmão, a única coisa que você vai ter é uma forma que os homens te dão. Quer ver uma coisa? Pedro e João, olha isso, olha o poder disso. Você tem que ser levado primeiramente para a presença de Deus e não para a presença dos homens. Claro que eu entendo que Deus vai te trazer para a presença de homens, para que Ele possa te ensinar, para que Ele possa te exortar, para que Ele possa te corrigir, para que Ele possa puxar sua orelha, um tanto de coisas. Mas o que desenvolve você não é a sala de aula de homens. O que desenvolve você é estar na presença de Deus. Olha isso, Pedro e João, certa vez eles foram testemunhar. Eles estavam testemunhando de Jesus, pregando, e o Senhor estava operando muitas coisas através de Pedro e João. Aí as autoridades da época ficaram bravas, porque Pedro e João estavam operando muitas coisas. Eles pegaram e prenderam Pedro e João. O que eles fizeram? Levaram até os maiorais da época, e os maiorais foram questionar Pedro e João por que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo. Então Pedro e João começaram a testemunhar para aquelas autoridades o que eles estavam fazendo. Aí sabe o que o texto diz? Eu queria ler esse texto com você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em Atos, no capítulo 4.
Olha só o que essas autoridades reconhecem na vida de Pedro e João. Atos 4. O que essas autoridades reconheceram não foi a formação que Pedro e João tinham, porque eram homens iletrados, incultos, homens que não tinham instrução. Diz assim o texto, a partir do verso 1: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora preste atenção no verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Agora olha aqui para mim. Aqui no verso 13, traz para nós um segredo. Talvez a sua versão, aí no verso 13, fale ousadia. A minha versão está aqui, intrepidez. É a mesma coisa. Essa palavra intrepidez, em um de seus significados, é segurança. Quando aquelas autoridades ouviram Pedro testemunhando e João falando, aquelas autoridades reconheceram que havia uma segurança na palavra daqueles homens. Agora preste atenção numa coisa: segurança, querido, é algo que você só adquire na presença ou em algum lugar. Segurança você só adquire na presença de alguém. E olha o que essas autoridades reconheceram na vida desses dois homens: que eles haviam andado com Jesus. Olha o lugar da firmeza desses homens, olha o lugar da ousadia deles, da intrepidez deles. Foi porque eles andaram com Jesus. O que isso significa? Significa que a presença de Deus, querido, é o que faz a diferença na sua vida. E que você precisa entender, irmão, que você tem que entrar nesse lugar, porque é esse lugar que dá segurança para você. É esse lugar que te faz alguém ousado. Então, querido, a primeira coisa que você tem que observar é que existe um lugar que você precisa ser direcionado. Entenda isso. Você que creu em Jesus, você precisa ser direcionado para um lugar. Que lugar é esse? É a presença. Eu acho bom, irmão, não vou citar nome. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa
Essa pessoa falou assim para mim, falando um negócio com ele, falou assim, eu estou fazendo um curso de teologia. Meu amor sabe quem é, né? Estou fazendo um curso de teologia, e não sei o que, e eu só ouvindo. Eu não desprezo o curso que a pessoa está fazendo. Mas, querido, o que o homem te dá vai trazer informação para você. Se você quer firmeza de verdade, você precisa descobrir que existe um lugar para o qual você deve ser direcionado. Esse lugar não é uma sala de aula sentada na presença de homens te dando um curso de teologia. Esse lugar é a presença do seu Pai. Um dia eu também quis fazer teologia, irmão. Eu já desisti disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que quer fazer teologia? Irmão, pode levantar a mão sem medo. Alguém que quer fazer? Olha lá, o Fábio quer fazer. Mais alguém quer fazer, Fernanda? Quer fazer? Eu não tenho nada contra. Mas você vai se tornar uma pessoa totalmente desvirtuada do caminho se você só for para a presença de homens e não for para a presença de Deus. Porque, meu irmão, homens que adquirem apenas conhecimento, mas não têm intimidade, se ensoberbecem. A Bíblia diz assim que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Onde você encontra amor, irmão? É na presença de Deus. Então você precisa descobrir que você tem um lugar para correr. Amém? Esse é o lugar de todo convertido, irmão, a presença do seu Pai. Muita gente, querido, se converte, e eu sei que muita gente tem fome e sede de Jesus. Tem ou não tem? Talvez você mesmo tenha, mas muita gente, ou às vezes, ou elas mesmas acabam se direcionando, ou são direcionadas para o lugar errado, ou no tempo errado. Novo convertido, o cara se converte aqui agora. Aí chega para mim e fala assim, pastor, eu quero que o senhor me indica um lugar para que eu possa fazer um curso de teologia. Você acha que eu vou indicar um curso de teologia para esse fulano? Não é tempo. Esse fulano não precisa de um curso de teologia. A primeira coisa que ele precisa é fazer o que Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te responderá. Esse é o primeiro caminho que você precisa descobrir. Lembra de Moisés, quando Deus envia Moisés para tirar o povo do Egito? Aí Moisés tira o povo do Egito, aí eles estão lá no deserto. Tem um momento lá que Moisés está com o povo, Moisés vira para Deus e fala assim, porque Deus estava bravo com eles. Povo rebelde, desobediente, um povo que só murmurava. Moisés vira para Deus, Deus falou assim, Moisés, não vou mais no meio de vocês não, cara. Esse povo aqui é desobediente demais, um povo rebelde. Moisés, eu vou matar esse povo tudo, deixa eu levantar uma nova geração através de você. Mas esse povo vai tudo perecer. Moisés vai lá, conversa com Deus e tal, vocês sabem a história. Mas tem um momento que Deus fala assim para eles, que Moisés fala para Deus, fala assim, Senhor, não nos faça ir se a sua presença não estiver conosco, não. Não manda a gente ir para o lugar que o Senhor tem que nos colocar se a sua presença não estiver com a gente, não. O que foi que Moisés entendeu? Moisés entendeu o segredo da coisa. Moisés entendeu que as coisas só funcionavam no lugar da presença. Meu irmão, todo homem, você tem que guardar o que eu vou te dizer aqui, porque eu não sei onde você vai estar daqui 2, 3, 4, 5 anos, mas você tem que guardar o que eu vou te dizer, porque se você não guardar, você vai cair na mão de homens. Todo homem e mulher de Deus precisa sempre conduzir os outros para esse lugar, primeiramente, chamado presença. Meu irmão, qualquer homem que não te conduza para esse lugar, foge deles. Foge deles. Moisés descobriu que o segredo era a presença. Do que adiantava ir se Deus não fosse? O que Deus fez? Olha só o cuidado de Deus. Deus falou assim, Moisés,
Eu vou me colocar no meio de vocês. Como que Deus se colocou no meio deles? De dia, Deus trouxe uma coluna de nuvem, e à noite era uma coluna de fogo. Como que o povo sabia quando era hora de ir e quando era hora de não ir? Era hora de se levantar para andar e era hora de parar para se assentar. Era quando a coluna de nuvem ou de fogo se movia ou parava. O que era aquela coluna? A palavra diz que era a glória do Senhor. A palavra para glória ali é Shekinah, que tem a ver com a presença do Senhor. Então veja, a presença de Deus naquela coluna de nuvem ou de fogo, era aquilo que fazia com que o povo andasse ou parasse. E se o povo não entendesse qual era o momento de andar e qual era o momento de parar, eles iam sem a presença. E aonde estava o segredo deles? Na presença. Moisés, Deus não mandou Moisés fazer uma tenda pessoal para buscá-lo. Deus não mandou. Mas sabe o que Moisés fez? Por entender que o segredo era a presença, Deus muitas vezes vinha, se manifestava o povo. Deus falou assim para Moisés: Moisés, você vai aí preparar o tabernáculo. Moisés preparou todo o tabernáculo. Aí Deus vinha sobre o tabernáculo. Só que, sabe o que Moisés fazia além disso? Ele preparava uma tenda pessoal, para que a presença de Deus viesse até onde ele estava. Porque ele entendeu que ele precisava da presença mais do que qualquer outra coisa. Se você não entender isso, irmão, meu querido, você vai padecer como aquela geração lá no deserto padeceu. 40 anos andando ali ao redor. Meu irmão, a viagem do Egito para a terra da promessa demorava poucos dias, mas eles levaram 40 anos. Assim é o retrato de muita gente dentro das igrejas. Meu irmão, você vem para cá, alguém aqui ensina você a buscar homens? Se tem uma coisa que a gente não te ensina, irmão, é buscar homens, mas é buscar esse lugar da presença. Quantas vezes você não ouviu a gente falando para você que tem um lugar de intimidade chamado quarto? Meu irmão, numa sala de aula, a sua mente pode ser formada, mas é só na presença do quarto que o seu espírito é gerado. E olha, Deus não está preocupado, irmão, em formar a sua mente. Deus está preocupado em gerar no seu espírito. Deus não quer você soberbo. Meu irmão, tem gente que eu não sei se você já sentou com pessoas assim. Para nós pastores é difícil sentar com outros pastores, porque cada um quer demonstrar que sabe mais do que o outro. E nós temos uma dificuldade, porque aquele irmão começa a contar a revelação dele, começa a contar as coisas dele, e você não quer ficar para trás, aí você também começa a contar as suas. É difícil. Deus não quer, meu irmão, inchar você, só te dar conhecimento. Deus quer te dar conteúdo. Deus quer gerar aí no seu interior, mas para gerar, querido, tem que ser num lugar de intimidade. Então deixa eu te dizer uma coisa. A firmeza que você precisa, você não vai encontrar ela se sentando para me ouvir. Você não vai encontrar firmeza se sentando para me ouvir. Eu posso ser alguém que vai estimular você a continuar andando. Eu posso ser alguém que vai dizer para você: irmão, não desiste, persevera. Mas a firmeza que você precisa, você não encontra na minha presença. Então eu vou te falar uma coisa: não pule etapas na sua vida.
Você está num processo de desenvolvimento da sua salvação. Não pule etapas. Você já viu alguém construindo uma casa pelo telhado? Você constrói uma casa pelos fundamentos. Então não pule etapas na sua vida. Aqui o texto diz para nós continuarmos desenvolvendo a salvação, mas criatura, salvação, para você desenvolver isso só vai acontecer na presença de Deus. Não pule etapas, continue lá para que o que Deus começou continue acontecendo na sua vida. Amém? Deus falou para Moisés assim: Moisés, sobe o monte. Sobe o monte que eu tenho que falar com você. Moisés subiu o monte, Deus deu os 10 mandamentos, escreveu em tábuas de pedra. Moisés desceu depois de 40 dias, viu que o povo havia se pervertido. Moisés fica irado, quebra as tábuas. Deus fala para Moisés: Moisés, sobe aqui de novo. Moisés sobe mais 40 dias. Moisés ficou 80 dias direto em cima do monte, irmão. Não comeu, não bebeu, fez nada. O poder de Deus o sustentou lá. Aí Moisés desce e tal, Moisés entrega a lei para o povo, e não adiantou nada, porque o povo teve que andar naquela palavra que Deus havia dado por Moisés, na sua própria força, porque eles não tinham o que nós temos, uma natureza que conseguisse ser obediente da maneira como Deus esperava. Então veja, Deus deu uma lei exterior e aquele povo não conseguiu cumprir. Aí Deus lá na frente, depois de muito tempo depois, Deus falou assim: ó, vai chegar o tempo em que eu não vou mais requerer de vocês que vocês andem. Estou usando a minha palavra só para vocês entenderem. Eu não vou requerer mais de que vocês andem na minha palavra por algo que está escrito em tábuas de pedra. Vai chegar o tempo onde eu vou escrever no coração de vocês a minha lei. O que Deus estava anunciando ali? Deus estava anunciando um novo lugar no qual as coisas aconteceriam na nossa vida. Deus estava anunciando um novo lugar no qual nós iríamos andar. Deus estava dizendo assim: agora eu vou colocar no interior de vocês a condição para que vocês possam andar comigo. Eu vou colocar no interior de vocês a condição para que aquilo que vocês precisam seja desenvolvido na vida de vocês. Só que, meu irmão, só vai desenvolver se você estiver nesse lugar que eu estou te falando. Eu vou repetir uma coisa que eu disse há muito tempo atrás. Eu me lembro do meu primeiro encontro com o Senhor. Nem conheci o Pedro. Quanta fome eu tinha, quanta sede eu tinha, quanto desejo por Deus. E eu quero acreditar que um dos motivos de Deus ter me escolhido foi nesse tempo. Meu irmão, eu não queria presença de homens, eu só queria uma coisa: a minha Bíblia e o meu tempo de oração com Deus. Eu não queria mais nada. E sem eu saber, Deus começou a desenvolver dentro de mim o que era necessário. E meu irmão, cá estou eu hoje. Estou da maneira como gostaria? Não. Mas de uma coisa eu sei: Ele começou uma boa obra em mim, e alguma coisa ainda está sendo feita no meu interior. E se você entender que o que começou na sua vida não pode parar, e você continuar se direcionando para esse lugar da presença, as coisas vão continuar acontecendo em você, irmão. Agora, querido, observa uma coisa aqui. Eu quero voltar para o verso 13 de Filipenses 2.
Nós já vamos ceiar. Seu Pedro, depois nós tem que olhar, ó. Deve ter uma telha quebrada lá em cima, e não é pouca não, ó. Tá goteirando tudo aqui, ó. O verso 13 de Filipenses 2, preste atenção, diz assim: porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha para mim, você tem a cooperação de Deus necessária para chegar onde precisa. Você está entendendo isso? Você tem a cooperação de Deus necessária para chegar onde precisa. Deus está cooperando para o seu desenvolvimento. Agora, querido, guardar esse lugar aonde você se desenvolve é sua responsabilidade. Olha aqui, duas coisas: você tem que observar o lugar no qual você precisa chegar, e você tem que aprender a guardar o lugar no qual você está. Você tem cooperação de Deus para chegar nesse lugar que você precisa. Você tem cooperação de Deus para você permanecer nesse lugar aonde você se desenvolve, mas é sua responsabilidade se guardar. Deus, por várias vezes na sua palavra, nos mostra que é a nossa responsabilidade nos guardarmos. Deus falou assim para o seu povo, que eles deveriam guardar os seus mandamentos. O salmista disse assim: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Em Provérbios diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Em Apocalipse diz assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então veja que Deus responsabiliza você para que você guarde esse lugar onde as coisas acontecem na sua vida. Agora, se você não tiver cuidado com esse lugar, meu irmão, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Adão. Sabe de quem que era a responsabilidade de cuidar do Éden? De Adão e Eva. Por que eles perderam essa oportunidade de cuidar do Éden? Porque eles deixaram de guardar a palavra que Deus tinha falado com eles. O que foi que Deus disse? Não comam dessa árvore. No momento em que eles deixaram de guardar a palavra de Deus, eles perderam aquele lugar. Sabe o que Deus fez? Deus teve que tirar Adão e Eva do jardim. Sabe o que Deus colocou lá no jardim, no lugar de Adão e Eva, para guardar o jardim? Olha isso, irmão. Deus teve que colocar querubins e uma espada de fogo flamejante que ia em todas as direções do jardim para guardar o jardim. Mas a responsabilidade de guardar o jardim era de Adão e Eva. Mas porque eles não guardaram a palavra, eles perderam essa oportunidade. E por que Deus colocou querubins, uma espada lá? Porque a Bíblia diz assim, que para que eles não comessem da árvore da vida. Olha isso. Quando você não guarda o lugar que você precisa, você deixa de comer da árvore da vida. Deus expulsou literalmente Adão e Eva do jardim, para que eles não tomassem do fruto da árvore da vida e comessem, porque se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, não haveria expiação para o pecado de Adão e Eva. Eles seriam pecadores eternos. Aí o que Deus faz? Tira eles de lá. Meu irmão, hoje, no lugar de querubins, Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, e no lugar de uma espada flamejante, Ele colocou línguas de fogo. Sabe para quê? Para proteger o caminho da vida no seu interior,
para guardar você por dentro. Você tem toda a cooperação necessária para que você continue se desenvolvendo em Deus, irmão. Mas você tem que guardar esse lugar. Olha, as pessoas que não estão guardando esse lugar estão se perdendo. Meu irmão, ninguém se perde. Ninguém se perde em nenhuma área da sua vida sem que tenha deixado de guardar alguma coisa naquela área. Ninguém. Então, querido, Deus responsabiliza você com esse lugar. E Deus quer direcionar você a ficar aonde as coisas acontecem. Amém, querido? Você não vai encontrar, meu irmão, nada, mas é nada mesmo, fora da presença. Fora da presença, a única coisa que você vai encontrar é o velho estilo de vida. São as mesmas velhas práticas de antes. Então se guarde, para que você não se perca como muitos estão se perdendo, abrindo mão de coisas que não deveriam. Irmão, no dia em que Moisés perdeu a presença de vista, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Meu irmão, Deus colocou um sinal visível para o povo. Você enxerga o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo habita no seu interior. Você enxerga Deus? Claro, a gente consegue enxergar Deus na vida uns dos outros. Mas você consegue enxergar um sinal visível de Deus? Ah, pastor, mas a criação me mostra Deus, ok. Mas você enxerga Deus como aquele povo enxergou Deus, com os olhos físicos? Assim, sabe, tão nitidamente? No dia que Moisés tirou os olhos da presença, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Não perca os olhos desse lugar, amém, querido? Você recebe essa palavra? Deus não quer pular etapas com você, porque o edifício que Ele está construindo na sua vida não começa pelo telhado, começa pelos fundamentos, começa lá de baixo. Então desenvolva a sua salvação, não é merecer a sua salvação, você foi salvo para que coisas na sua vida aconteçam, amém? Fica de pé no seu lugar, vamos ceiar?